Olá pessoal, voltamos então aqui a parte 2 aqui no canal do Chef Tutos, desse tutorial aqui, onde eu demonstro um passo a passo, dividido em partes aí, de como eu montei uma mesa de pinball virtual utilizando partes de um teclado USB e um tablet de 8 polegadas, tá? Então retomando então aqui para o canal do Chef Tutos, a parte 2 agora. Então eu coloquei aqui 3 parafusos apenas para segurar fechado o teclado novamente, tá? Quando você for fechar, você tem que levantar um pouco, porque se você deixar apoiado as teclas, você não consegue fechar. Então você levanta aqui e coloca 2 ou 3 parafusos, né? Apoia em algum lugar aí, para você conseguir novamente fechar o teclado, tá? Aí você desvira ele. Por que isso? Porque você vai ter que conferir a configuração das teclas aqui. Tá? Então você pega aquele filme que estava dentro, tá? Lembrando que você também desvirou ele e coloca na posição que você tinha anotado, né? Essa parte de cima e a outra parte de baixo, tá? Aí você coloca nessa posição aqui em cima das teclas para você localizar onde é o ESC, onde é o Shift, onde é o Enter, tá? Nessa posição aqui você vai notar que nesse canto aqui do teclado era o local onde estava a plaquinha lógica, né? E aonde estava fazendo o contato aqui com os terminais aqui, né? Do final do filme plástico, tá? Então isso é muito importante. Você tem que saber aonde que se encostam esses terminais aqui, tá? Aqui dá para ver, ó, que eles se encaixam perfeitamente aqui, ó, tá? Isso você tem que ter uma noção bem precisa, tá? Então depois que você já separou isso, então você vai escrever aqui o nome. Eu já escrevi aqui, eu vou remover agora o teclado que não precisa mais. Eu vou remover a primeira folha, tá? E as outras duas, essas folhas aqui, esses filmes plásticos, nada mais são do que um sanduíche, tá? Um sanduíche de fios, tá? Eles imprimiram como se fossem os fios, né? Em 2 lâminas, a de cima e a de baixo. E no meio tem um filme plástico com os furos, tá? Que são os pontos onde eles vão se encostar. Então, por exemplo, aqui no ESC, no canto superior, tem aqui o ponto A e o ponto B. E no meio, aquele filme, que tem um orifício. Quando os filmes estão juntos, nada acontece, porque tem aquele filmezinho no meio e o orifício. No momento que você pressiona a tecla ESC, esses 2 pontos eles se encostam e percorrem aqui o circuito e vão mandar a informação lá para a plaquinha lógica. Então é isso que a gente tem que descobrir. Onde esse ponto A e o ponto B da tecla ESC corresponde aqui no filme de cima, tá? E no filme de baixo, tá? Isso que você tem que anotar. Então, para isso, a primeira coisa que você vai fazer é pegar uma folha de papel e desenhar o circuito. Por exemplo, aqui eu fiz assim, desse modo, tá? Aqui, ó. Você pode ver aqui, por exemplo, aqui tem 6 contatos. Você desenha aqui 6. No meio tem 20, desenha 20. E depois no final tem mais 5. Alguns teclados são 4, depende. Você vai fazer os mesmos números de risco para que correspondam. Depois você vai tirar uma foto aqui com o seu smartphone, uma foto bem clara, bem nítida de perto, tá? Aconselho você fazer isso na claridade do dia, que vai fazer com que fique bem nítida a foto. Depois você pega essa foto que você tirou no smartphone e dá um zoom, você vai conseguir ver todos os números aqui. Cada contato tem um número, tá? R1, C1, C10, C11, C12, C13, R4, R5, R6. E você vai anotar essa numeração aqui no seu desenho, tá? No seu diagrama, tá? Que vai corresponder a esses contatos aqui, ó, no final do seu filme, tá? Então, o que você vai fazer? Depois que você fez o seu desenho, você volta aqui para os filmes plásticos. Lembre que tem que corresponder, tem que ser uma cópia, tá? Desses contatos que você tem aqui no seu desenho, na sua folha de papel. Aí você vai fazer, você vai pegar
e separa a primeira folha das outras duas, tá? No início elas estão coladas, aqui as minhas já estão soltas porque eu já manuseei elas antes, tá? Então você vai remover com cuidado, tem 3 pontos de cola aqui, você remove com cuidado para não rasgar os contatos aqui, o circuito, né? Você não pode rasgar, senão vai ficar difícil de você localizar depois. Então você retira a primeira, você vai ver aqui que eu fiz a minha marcação aqui, ó, essa tecla ESC, a tecla Shift da esquerda, Shift da direita e o Enter, tá? Então, como é que você vai fazer agora? Você vai ter que percorrer aqui, procurando aonde que vai chegar aqui no final, o contato aqui no final do circuito, tá? Qual é que corresponde ao ponto A do ESC, né? Você tem que localizar. Aqui eu já fiz uma marquinha que seria aqui. Então, você vai ter que localizar o ponto A do ESC aqui nessa folha de cima, e depois pegar a folha de baixo, que também tem aqui o ESC, percorrer aqui, descobrir aonde que vai, onde é que vai até onde que chega aqui. Depois que você localiza aqui, você marca aqui, ó. Por exemplo, aqui o meu ESC, né, a folha 1 é o R3. E o ponto B é o C1, tá? Então você marca aqui. ESC, R3 e C1, R3 e C1. Depois você vai lá, a mesma coisa no Shift. Shift de cima, primeiro, ponto A, vai, procura, aqui deu R1, depois na folha de baixo, Shift da esquerda, procura, vai lá, deu C15, então anota aqui C15, procura aqui, e assim você faz para todas as 4 teclas, tá? É um pouco trabalhoso você ter que ficar percorrendo com o dedo aqui, procurando até encontrar o ponto certinho, tá? Porque dependendo do teclado, aí os traços aqui, eles são muito fininhos e muito estreitos. E quando eles agrupam aqui, fica muito difícil de você achar o caminho. É praticamente um labirinto, né? Então tem o primeiro modo de você fazer isso é visual. Você vai conferindo, só que você pode se enganar e pode errar. Se você errar a terminação aqui, você vai errar a terminação aqui na placa e vai acabar soldando o fio no lugar errado. Então você ou preste muita atenção e confira 2 ou 3 vezes para ter certeza absoluta que você achou o local certo, ou você pode utilizar um multímetro, tá? Deixa eu mostrar aqui para você. Multímetro é um aparelho para usar que o pessoal que trabalha com eletrônica utiliza. Se você nunca ouviu falar, você pode ou se informar, ver um manual, pedir emprestado, ou pode até comprar um se você tiver interesse, não é muito caro, existem vários modelos, mas o modelo mais barato já vai funcionar para isso que você pretende, que é, no caso, esse tutorial aqui. Você vai colocar o multímetro aqui no modo de continuidade, tá? Tem as ponteiras aqui. O que significa o modo de continuidade? Quando você encosta as 2 pontas, elas fecham o circuito e emitem um sinal sonoro. Então, o que significa isso? Você pode usar o multímetro para localizar o início e o final dessas linhas aqui, né, do circuito. Então, fica muito mais fácil. Lembrando que na parte de cima, né, a primeira folha, aqui o primeiro filme, o circuito está desenhado com a tinta do lado de baixo. Então, você tem que virar ele, tá? Olha aqui ó, como é que funciona então. Você vai pegar as ponteiras do seu multímetro, pressiona aqui no ponto do ESC e vai percorrendo, tá? Ó, aqui encontrei o outro ponto que está impresso, você vai percorrendo, ó, ele vai dando sinal sonoro, só que tem um porém, né, nesse do sinal sonoro. Nesse meu modelo aqui do multímetro, se for muito longo aqui, não vai funcionar. Ele não pega mais, porque ficou muito longo. A corrente se perde e não é suficiente para marcar o sinal sonoro. Você pode, no momento que você... Uma dica aqui, ó. No momento que você acha o segundo ponto aqui, ó, você muda para cá e vai para o próximo. E vai indo, tá? Tá, e vai indo assim até chegar no final, lá no último, até encontrar aqui o ponto final, tá? Se mesmo assim você não conseguir, ficar muito longe, você pode mudar aqui
Para quem, ao invés do sinal sonoro, o visor aqui, eu não vou entrar em dados técnicos aqui sobre multímetro, mas o que interessa é que ele passa a mostrar a variação numérica ali, tá? Quando as ponteiras fecham o circuito, que é a mesma coisa aqui, ó. Ponto aqui, próximo ponto, ó, encosta, dá contato. Aí você vai direto lá no fim. Nesse modo aqui do multímetro não importa, ele vai ir até o fim, desde que você coloque no ponto certo, aqui no início e no final. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui eu achei já, de cara, ó. Então aqui eu vou olhar aonde que é esse ponto aqui, na minha plaquinha, aonde que ele representa, tá? E vou anotar aqui o ESC, o ponto A, que seria aqui o ESC, o primeiro ponto no filme de cima é o R3. Aí vou fazer a mesma coisa no filme de baixo, tá? Lembrando que no filme de baixo, você simplesmente remove, não precisa remover, não precisa virar o filme, porque ele está impresso já, né, nessa parte aqui, tá? Não está na parte de trás, né? Porque, como eu falei, é um sanduíche, tá? Então, as duas faces se encostam. E desse modo fica mais fácil, ó. Você coloca aqui, deixa eu ver. Não está virado. Aqui e aqui. Já vai mudando. Aí você vai percorrendo até achar aqui. Não vou procurar aqui, não vou perder muito tempo aqui. Mas é o C1, tá? Depois que eu achei aqui é o C1. Então, você faz isso para o ESC, para o Shift da esquerda, para o Shift da direita e para o Enter. Aí você tem os 8 pontos de contato na sua placa. Você descobriu os 8 pontos onde que você vai ter que soldar os fios. E os fios vão ser soldados nos botões que você vai usar para montar a sua mesa, tá? Então eu vou encerrar aqui essa segunda parte. Na próxima parte eu vou fazer algumas considerações de como você vai limpar. Você vai ter que limpar essa placa aqui antes de fazer a etapa de soldar os fios, tá? Aonde que você vai encontrar esse tipo de fio, que é bem fácil de encontrar. E alguns detalhes aí, eu tive que usar duas placas. Na primeira eu errei aqui, então, mas isso aí fica no próximo vídeo. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre como você vai soldar os fios aqui e algumas considerações sobre esse processo aí dos botões, e depois eu acredito que mais uma ou duas partes a gente encerra o tutorial, tá bom? Até a próxima então. Mas essa segunda parte aqui, encerrando para o canal do Chef Tutos.